Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Zeca de novo com vocês e a gente vai ver hoje magnetismo. Magnetismo bacana, né? Magnetismo sempre foi uma coisa que fascinou o homem, até pelo fato dos ímãs se atraírem e se repelirem sem a necessidade de contato. Se eu pegar dois ímãs aqui, né, eu observo o seguinte, eu consigo fazer um flutuar sobre o outro. É ou não é? Porque ocorre entre os dois aqui uma repulsão magnética. Essa repulsão aqui, sempre intrigou o homem, né? O homem sempre quis entender por que ocorria essa repulsão. Galera, desde as antigas, os homens analisam os ímãs. E eles perceberam uma coisa interessante, né? Que quando a gente pendurava um ímã por um fio, o ímã sempre se direcionava de tal forma que um lado sempre apontava para o polo norte da Terra e o outro lado apontava para o polo sul da Terra. Na época eles acreditavam que apontava mesmo para o norte geográfico e o sul geográfico. Qualquer ímã que fosse pendurado, sempre se orientava dessa maneira. Tanto é que eles acabaram falando o seguinte, né? Se o ímã sempre fica dessa forma, é porque o ímã deve ter dois polos também. O lado que aponta para o norte eles chamaram de polo norte, e o lado que aponta para o sul eles chamaram de polo sul. E a partir daí começaram a fazer um bocado de experiência, né? Depois que eles perceberam que eles poderiam dar nome para os polos do ímã, eles começaram a analisar como que esses ímãs se comportavam. E eles perceberam que pendurando ímãs, certo? Polos de nomes diferentes se atraíam e polos de nomes iguais se repeliam. Eles notaram, na hora que eles penduravam dois ímãs em que eles conheciam o norte e o sul, e lembra, né? É fácil conhecer qual é o norte e o sul. É só pendurar e ver qual que aponta para o norte da Terra. Polos de nomes diferentes, norte e sul, ocorria uma atração. Nomes iguais, sul e sul, ou norte e norte, ocorria uma repulsão. Eles perceberam também, né, que se a Terra fazia girar o ímã é porque provavelmente a Terra também era um ímã. A Terra também deveria possuir polo sul e polo norte. Só que, como eles falaram que o norte do ímã apontava para o norte da Terra e o sul do ímã apontava para o sul da Terra, galera, quem é que atrai polo norte, hein? Boa, sul magnético, né? Quem é que atrai polo sul? Norte magnético. O sul magnético da Terra teria que ficar aqui, para atrair o norte do ímã, perto do polo norte geográfico. E o norte magnético da Terra teria que ficar aqui, perto do sul geográfico. Claro que eles só descobriram que não batiam um ponto com o outro depois, mais tarde, né? Na verdade, vai existir uma pequena diferença, um pequeno ângulo de inclinação entre o eixo de rotação da Terra e o eixo magnético. Esse ângulo muda ano a ano. E os caras que navegam, né, que utilizam uma bússola, e bússola nada mais é do que um ímã que se direciona de acordo com o campo magnético da Terra, ok? Eles têm que saber quanto que vale essa inclinação. Porque na hora que eles colocam a bússola para se guiar, né, a agulha da bússola não aponta para o polo norte geográfico da Terra. E isso já sacou, né? Ela aponta para o polo sul magnético da Terra. Beleza? E se ela aponta para o polo sul magnético da Terra, o polo norte geográfico não fica exatamente no lugar que ela está apontando. Os caras têm que saber quanto que é a diferença em ângulo para poder corrigir a orientação da bússola e saber exatamente onde é que fica o polo norte geográfico da Terra. Beleza? Galera, então, depois que o homem conseguiu identificar os polos de um ímã, faltava responder uma pergunta, né? Como que os ímãs conseguiram interagir à distância? Como que um ímã atrai o outro ou repele o outro sem que tenha contato entre eles? Na verdade, a interação à distância, né, sempre foi uma coisa que instigou o homem. O homem sempre quis saber como que poderiam dois corpos interagir sem existir contato entre eles. Como que um corpo percebe a presença do outro? Como assim, Zé? Por exemplo, imagina que tu chega para a tua aula e a galera toda já está sentada esperando o professor. Beleza? Como é que tu percebe que a galera está lá dentro? Boa, né? Tu vê. Isso. Quer dizer, para te saber que a galera está lá dentro, né, sai luz das pessoas e chega até os teus olhos. Beleza? Ou então, né? Tu chega na sala de aula tudo apagado, escuro total. Não dá de ver ninguém. Mesmo assim pode perceber que tem alguém lá dentro? Isso, pelo barulho, né? Então sai som da galera e chega até os teus ouvidos. Agora tu chega tudo apagado, escuridão total, todo mundo quieto. Ainda dá de perceber que tem alguém lá dentro? Dá, né? Pelo cheiro. Isso.
Sempre tem um fedido que não toma banho, né? Sai o cheiro do cara e chega até o nosso nariz, a gente percebe que tem alguém lá dentro. Então o homem sempre teve na cabeça isso, ó. Para que um corpo percebesse a existência do outro, teria que sair o sinal de um e chegar até o outro. Por exemplo, ó, existiam forças, né, que o homem não conseguia explicar, tipo força gravitacional. Certo? Gravitacional. O cara tem aqui a Terra, a gente já falou sobre isso, tem aqui uma caixinha, e a Terra atrai a caixa. Beleza? Se a Terra atrai a caixa percebe a existência da Terra. Tanto é que passa a atuar sobre ela uma força. Ok? Mas como que a caixa sabe que a Terra existe, hein? Como que a caixa percebe a existência da Terra? Se a caixa não percebesse a existência da Terra, não atuaria força nenhuma sobre ela. Então, na cabeça do homem, eu teria que sair alguma coisa da Terra e chegar até a caixa. Essa coisa ele passou a chamar de campo. E nesse caso, como a força é gravitacional, ele chamou de campo gravitacional. Ele falou o seguinte, ó, toda massa gera ao seu redor um negócio chamado de campo gravitacional. E qualquer massinha colocada nesse campo, no caso o campo gerado pela Terra, passa a ter atuando sobre ela uma força. Se o campo for grande, a força é grande. Se o campo for pequeno, a força é pequena. Então o campo, ó, só para o cara entender, né, é o que transmite a força gravitacional. Certo? Nesse caso, o campo é gravitacional. E a ideia de campo, ó, está sempre relacionada com força. Se o campo é grande, força é grande. Se o campo é pequeno, força é pequena. Beleza? A mesma coisa vale para uma carga elétrica, né? O cara tem aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa. Ok? A gente sabe que as duas se atraem, né? Positivo atrai negativo. Ok? A pergunta é a seguinte, né? Como é que a carga negativa sabe que a positiva existe? Ou vice-versa, como que a positiva sabe que a negativa existe? Na cabeça dos físicos, né, teria que sair alguma coisa da carga positiva e chegar até a negativa. E essa coisa que sai, eles também chamaram de quê? Campo. Só que aqui o campo, ó, como a força é elétrica, o campo é elétrico. Beleza? E a ideia é a mesma, né? Campo está sempre relacionado com força. Se o campo é grande, força é grande. Se o campo é pequeno, força é pequena. Zé, como é que eu faço para saber se existe campo ou não? Galera, só tem um jeito de saber se tem campo ou não. Testando. Eu quero saber se aqui nessa sala tem campo gravitacional. Eu pego uma caneta e solto. Se a caneta ficar parada, é porque a força gravitacional nela vale quanto? Isso, 0. Então, se não tem força, não tem campo. Se a caneta sai andando, né, é porque atua uma força gravitacional sobre ela. Se tem força, tem campo. Beleza? Se a força for muito grande, for muito difícil segurar a caneta, é porque o campo é grande. Se a força for pequena, é porque o campo é pequeno. Elétrica é a mesma coisa, né? Se eu quero saber se tem campo elétrico ou não aqui na sala, o que eu faço? Pego uma carguinha e solto. Supondo que não existe campo gravitacional, tá ok? Se eu soltar a carguinha aqui, ó, e ela permanecer parada, é porque a força elétrica sobre ela vale 0. E se a força elétrica é 0, é porque o campo elétrico aqui na sala vale isso, 0. Se a carguinha for positiva e subir, é porque tem uma força para cima e um campo elétrico para cima. Se a carga for para a minha direita, é porque tem uma força elétrica e um campo elétrico para a direita. Então o campo está sempre relacionado à força. Campo grande vai me dar uma força grande. Campo pequeno, uma força pequena. No caso de um ímã, a gente vai ter o seguinte, né? Se eu pegar o ímã aqui, ó, polo norte, polo sul, e colocar outro ímãzinho perto, beleza? Outro ímã perto, vai atuar aqui uma força magnética. Vamos supor que aqui é norte e aqui é sul. Então vai atuar aqui uma força magnética de repulsão. A pergunta é a mesma, né? Como é que esse ímã sabe que o outro existe? Como é que atua sobre ele uma força? E a resposta é a mesma. O ímã sabe que o outro existe, ó, porque cada ímã gera ao seu redor um negócio chamado de campo magnético, que vai ser representado, ó, pela letra B de bússola. Será que tem alguma coisa a ver? Tem. Esse B aqui, ó, é por causa da bússola. Ok? Campo magnético é uma grandeza vetorial, e se é vetorial, vai ter módulo, direção e sentido. Ok?
Então eles falaram que todo ímã gera ao seu redor um campo. E qualquer imãzinho colocado nesse campo passa a ter, atuando sobre ele, uma força. Se o campo é grande, força é grande. Se o campo é pequeno, força é pequena. E uma coisa que eles tinham que fazer era desenhar esse campo magnético. Desenhar campo gravitacional era fácil. Campo gravitacional tinha a mesma direção e sentido da força gravitacional. Desenhar campo elétrico também é fácil. Vai ter a mesma direção e sentido da força elétrica que atua numa carga de teste positiva. Agora, campo magnético é mais complicado, né? Porque esse ímã aqui, por exemplo, ele poderia ser tanto repelido quanto atraído. Só depende do jeito que eu coloco ele. Então os caras tiveram que criar uma convenção. Eles convencionaram que o campo magnético sempre aponta na direção da agulha da bússola. Ok? Sempre aponta na direção da agulha da bússola. Para onde apontar a agulha da bússola, aponta o campo magnético. Então olha só, se eu tiver um ímã aqui, né? E colocar aqui a bússola perto do ímã, estão vendo? A bússola perto do ímã. Para onde aponta a agulha da bússola, aponta o campo magnético gerado pelo ímã. Nesse caso aqui, o campo magnético aponta para a direita. Ok? À medida que a gente vai girando ao redor do ímã, vai mudando a direção do campo magnético. E aqui de novo ele aponta para a direita. Certo? Então olha só, né? Mas o campo magnético dá a volta ao redor do ímã, né? Aparentemente ele sai de um lado, dá a volta e entra no outro. Ok? Então os caras convencionaram isso. Que o campo magnético saía de um lado, dava a volta e entrava no outro. E eles convencionaram que o campo magnético sempre sai do norte e entra no sul. Ok? O campo magnético sempre sai do norte, é um vetor, né? Uma flechinha, sai do norte e entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Certo? E teve um cara chamado Faraday, né, que bolou um jeito de desenhar esse campo magnético mais facilmente. Olha aqui, Galera, o que a gente vai fazer aqui, é jogar pó de ferro em cima do papel. E embaixo dele eu tenho um ímã. Beleza? Observe o seguinte, né? Esse pó de ferro, ele é magnetizado pelo ímã e ele funciona como se fossem pequenas bússolas. E eles se orientam de acordo com o campo magnético criado pelo ímã. Certo? Olha só. Galera, se você observar aqui, essas linhas, né? Elas aparentemente saem de um lado e entram no outro. Sai de um lado, entra no outro. Essas linhas foram usadas por Faraday para desenhar o que ele chamou de linhas de campo, ou linhas de força. São linhas imaginárias que ajudam a desenhar o campo magnético. E elas têm propriedades, né? Primeiro, elas sempre saem de um lado e entram no outro. Segundo, percebe que elas nunca se cruzam. Perto do ímã elas estão mais próximas e longe do ímã elas estão mais separadas. E elas são usadas para ajudar a desenhar o campo magnético. Se eu botar uma bússola aqui, observe o seguinte, né? À medida que tu vai girando a bússola, a agulha vai girando. Estão vendo isso? A agulha vai girando. E ela fica sempre tangente, tangente às linhas de campo. Estão vendo? Fica sempre tangente às linhas de campo. Lembra que a gente já viu, né? A agulha da bússola vai me dar sempre a direção do campo magnético. Ok? Galera, viram então na experiência, né? O cara usou aquelas linhas ali, essas linhas na verdade, né? Para desenhar, ou para ajudar a desenhar o campo magnético. Essas linhas aqui, que eles chamam de linhas de campo ou linhas de força, são linhas imaginárias. E lembra, né? Elas têm propriedades. Elas sempre saem do norte e entram no sul. Essas linhas nunca se cruzam, São linhas fechadas. Quanto mais juntinhas, maior o campo magnético. Quanto mais separadas, menor o campo magnético. Até uma vez tem uma questãozinha no vestibular que era só assim, Ele me dava o desenho das linhas de campo, certo? E perguntava aqui, no ponto A e no ponto B, onde era maior o campo magnético? Bom, no ponto A, né? O campo magnético em A era maior do que o campo magnético em B.
Porque aqui as linhas estavam mais juntas. E se elas estavam mais juntas, o campo magnético é maior. Certo? E ela serve para ajudar a desenhar um campo magnético. O campo magnético, lembra? Vai ser sempre tangente a essas linhas de campo. Ó, sempre sai do sul, entra do norte, nunca se cruzam, são fechadas, ó, aqui dentro elas fecham o caminho dela. Beleza? Quanto mais juntinhas perto dos polos, ó, maior o campo magnético. Quanto mais separadas, menor o campo magnético. E o campo magnético vai ser sempre tangente às linhas de campo. Certo? Cara, tanto é que, ó, caso as linhas de campo sejam paralelas, ó, como é que vai ser o campo magnético aqui no meio? Ó? Sai do norte, entra no sul, linhas de campo. Boa, se elas são paralelas, é porque o campo magnético aqui dentro é constante. Ok? Beleza? E como é que eu vetor o campo magnético aqui? Boa, tangente às linhas de campo. Certo? Sempre saindo do norte, entrando no sul. Cara, né, com o passar do tempo, né, teve um cara que estava dando aula com a sua bússola em sala de aula, um cara chamado Oersted, beleza? E ele descobriu uma coisa interessante, né? Ele passando no canto da sala, ele descobriu, ó, que a agulha da bússola dele desviou. E a gente sabe que a agulha é um ímã, né? Então ela só desvia quando tem um campo o quê? Boa, magnético, certo? Então tinha alguma coisa ali perto gerando um campo magnético. Ou seja, a única coisa que ele viu foi o fio percorrido por corrente. O que ele fez? Fez uma experiência para tentar descobrir, ó, se corrente gerava ou não campo magnético. Dá uma olhadinha na experiência, ó, que eu peguei do YouTube ali para vocês.